graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em nossos corações todos os dias, até a sua volta ou o nosso encontro com Ele. Que assim seja o desejo do nosso coração. Seguir Jesus é um desafio de todos os dias. Também seguir Jesus, estar com Ele, é um privilégio que Ele nos concede a cada dia. Gabriel cantou o hino 192 e eu acho que encalha bem com a mensagem de hoje, assim como todos os outros hinos de adoração e louvor a Deus, que diz assim: andam procurando a razão de viver, neste mundo mau querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que para a vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Alegria e paz só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar algo que uma nova vida Ele pôde me dar. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, onde a Bíblia, a palavra de Deus, fez questão de deixar registrado. Porque o Espírito Santo inspirou os apóstolos a deixar escrito sobre esta mulher, mostrando a dedicação, o amor e mostrando um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo Jesus. Uma mulher que tinha uma vida de frustração, uma vida de humilhação, uma mulher que não era valorizada, era desprezada, uma mulher que constantemente estava correndo o risco de ser apedrejada, se assim a encontrasse ela em qualquer situação contra os princípios judeus. E essa mulher ela vivia também atormentada com espíritos imundos, aonde a sociedade não pôde resolver, aonde o homem não pôde resolver, aonde ninguém pôde solucionar o seu problema, até que um dia essa mulher tem um encontro com Cristo Jesus. E a partir desse momento a sua história muda. A partir desse momento, não só externamente como internamente, essa mulher foi transformada, renovada e regenerada pelo amor e a graça de Cristo Jesus. E essa mulher está escrito na palavra de Deus para nos estimular e nos incentivar. E também aprendermos a valorizar aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Serve de inspiração, não só como os apóstolos, como os outros que se renderam a Cristo Jesus, mas ela também está constantemente sendo citada na palavra. Por quê? Porque ela não desistiu, porque ela não desanimou, porque ela aprendeu a valorizar aquilo que recebeu de Jesus Cristo, a libertação e a salvação. E por isso está escrito para que nós aprendamos que quando temos um encontro com Cristo Jesus, e quando compreendemos o amor e a graça que foi derramada sobre as nossas vidas, independente da circunstância, das dores e dos desafios que a vida nos coloca, não é hora de desistir. É hora de continuar e permanecer. Por isso que Maria Madalena está citada nos evangelhos de Jesus. Por isso que o Espírito Santo fez questão de deixar registrado, para que nós entendamos que o encontro com Jesus e a verdadeira compreensão do Evangelho não deixa com que nós desistirmos. Aonde quer que Jesus estiver, nós iremos atrás. Maria Madalena, por mais que não tinha compreendido a morte de Jesus, por mais que não tinha compreendido o que fizeram com o Mestre, talvez ela não compreendeu o plano da salvação naquele momento, mas mesmo assim Maria Madalena estava ao lado de Jesus, mesmo que fosse no seu sepulcro. Lá estava ela. E a palavra de Deus fez questão de deixar registrada, para que a gente compreendesse o amor que essa mulher teve, a dedicação que ela teve, o fervor que ela teve, que mesmo sabendo que o seu mestre havia falecido, ela não desistiu. Ela queria sepultar o seu mestre. Ela queria vê-lo mesmo depois de morto. Eu não sei onde colocar o meu mestre, mas eu estou à procura dele. Esse foi um coração transformado, regenerado, assim, e agradecido pela transformação que Jesus Cristo fez. E se nós compreendermos que Jesus também nos transformou, nos regenerou, nos libertou, vamos nos esforçar para ter um coração como o de Maria Madalena.
dedicado, transformado, mudado e agradecido. Aonde quer que o mestre estava, ela tinha questão de estar junto. Era que ele ia ouvi-lo, aprender dele, se alegrar com a sua mensagem de transformação. E por isso o Evangelho fez questão de deixar a história de Maria Madalena e os traços que ela seguiu ao lado do mestre, para que nós também podemos pegar irmãos como esse, como exemplo assim de gratidão, de agradecimento, assim, e também olharmos o que Jesus fez em nossas vidas, a transformação que Ele trouxe, a libertação, o rumo que Ele nos deu em direção aos céus, aonde lugar nenhum nesse mundo vamos encontrar. E se tivermos um coração agradecido, queremos também ser como Maria Madalena, seguir o Mestre, independente da circunstância que a vida nos coloca. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem e que o Samuel assim colocasse em Lucas capítulo 8, versículo 2, e vamos acompanhar um pouco a história de Maria Madalena, assim, e pegar alguns exemplos de vida que ela deixa para a igreja hoje, como uma mulher, uma irmã fiel ao Senhor Jesus. E Jesus fez questão de deixar escrito a sua história também nos livros do Evangelho. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Então é essa Maria Madalena que antes de conhecer Jesus tinha uma vida perturbada, uma vida sem alegria, sem felicidade, uma vida cheia de transtorno por causa dos espíritos malignos que atormentavam a sua vida. Era uma mulher que não encontrava paz dentro de si. Mas ao encontrar Jesus, o texto fala que ela foi libertada. E a sua vida daquele momento em diante foi tão impactada pelo encontro de Jesus, que ela não queria mais sair de perto do Mestre. Ela compreendeu a bênção, a graça que ela recebeu. E ela teve o prazer e a alegria de estar com Jesus, porque ninguém nesse mundo pode tocar no íntimo dessa mulher, na alma dessa mulher, na libertação dela, como Jesus havia feito. E ela aprendeu a amar o Senhor Jesus, e o texto vai nos mostrar que ela não só queria receber a libertação física, espiritual, mas além disso ela queria estar com o Mestre, com Cristo Jesus. Ela aprendeu a amar porque encontrou em Jesus o grande amor e salvador da sua vida. E por isso o texto nos mostra que ela, ao encontrar Jesus, foi liberta. Não só ela, mas outras mulheres, mas o texto faz questão de citar a vida de Maria Madalena depois desse encontro de Jesus, o antes e o depois. E é essa transformação que Jesus faz na vida de cada um. É essa transformação que Jesus traz ao coração de cada um. E quando nós sentimos essa transformação, quando nós sentimos o perdão do nosso pecado, quando nós sentimos a libertação desse mundo, temos um coração agraciado, com o desejo de estar com o Senhor, com a vontade de segui-lo, de aprender a sua palavra, de andar com Ele. Esse é um coração transformado e regenerado, e cada um que se entregou a Jesus Cristo tem a sua história de vida, e se veio até Jesus Cristo porque sabe que o mundo não pode oferecer aquilo que Jesus Cristo pode dar ao homem, a libertação completa, a transformação da alma, mente e espírito, e a paz que só Jesus pode dar. Por isso Jesus, quando encontra com seu discípulo, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo assim o dá. Maria Madalena nunca encontrou a paz que Jesus, somente Jesus pode dar a ela. E por isso, ao compreender a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida, essa mulher jamais deixou de estar com Cristo. E não estar com Cristo somente na sua caminhada, mas servir também com seus bens. Os textos falam que algumas mulheres que foram tocadas por Jesus, libertas por Jesus, transformadas por Jesus, a acompanhavam, tanto fisicamente como também abençoava com suas posses. Porque mulheres também que eram bem financeiramente, elas
se dedicava financeiramente para o ministério assim de Jesus Cristo. Isso é compreender o Evangelho. Isso é compreender a graça da salvação. E Maria Madalena é um exemplo de fé para cada um de nós. É uma inspiração para a igreja de Cristo hoje em dia. E através da sua jornada podemos extrair lições valiosas para nossas próprias vidas. Por isso nós vamos explorar os diferentes momentos de encontro de Maria Madalena com Cristo Jesus. Ela experimentou a libertação da cura, que havia atormentado tantos anos por causa daqueles espíritos malignos, mostrando que não importa quão perdido ou oprimido possamos estar, Jesus é capaz de também nos libertar e restaurar nossas vidas, como fez com Maria Madalena e muitos outros que assim o seguiram. É essa transformação que Jesus Cristo veio trazer para a humanidade, para o ser humano, o qual o mundo não pode fazer, o qual nossos vizinhos não podem fazer, nossos parentes não podem fazer. Somente Cristo Jesus pode fazer essa transformação interior e exterior nas nossas vidas. Mas é preciso compreender a graça de Jesus Cristo. É preciso entender que fomos tocados por Ele, libertos por Ele, e assim salvos pela sua graça. Talvez não estamos carregados dos espíritos malignos, vamos dizer, como Maria Madalena estava, assim, visivelmente. Mas Satanás continua atormentando a sociedade, a humanidade, as famílias, os lares. E as pessoas só vão encontrar a libertação verdadeira quando tiver o verdadeiro encontro com Cristo Jesus. E quando tiver o verdadeiro encontro com Cristo Jesus, vai despertando o desejo de estar ao lado do Mestre, aonde quer que esteja. E por isso precisamos avaliar constantemente os nossos corações, as nossas vidas, se estamos de fato compreendendo essa graça que chegou até nós, essa libertação que nos alcançou, essa transformação que Jesus Cristo fez. Teremos um coração grato e o desejo de estar com Ele constantemente. Foi isso que Maria Madalena fez, porque ela experimentou a libertação da cura física e espiritual assim em sua vida. E por isso ela decidiu seguir Jesus com devoção, porque ela compreendeu o que Jesus Cristo fez em sua vida. Os 10 leprosos, quando Jesus cura e eles vão embora, só um volta, porque só um compreendeu que Jesus fez muito mais do que uma cura física naquele momento. Ele fez uma cura espiritual na vida dele. E por isso ele volta e é agradecido a Jesus, não só pela cura, mas pela a libertação interna que havia causado em sua vida. E todo aquele que sabe e compreende a graça de Jesus, a libertação, ele quer estar ao lado do seu Senhor. E por isso Maria decide e tem o desejo de seguir Jesus por devoção, por amor, por gratidão, por reconhecimento. Mesmo após a ressurreição de Jesus, Maria Madalena, ela permanece fiel e devota a Ele. Ela estava disposta a segui-lo onde quer que fosse. Antes da morte de Jesus, ela estava ao seu lado, seguindo, servindo, andando com Ele, aprendendo com Ele, se dedicando, doando-se financeiramente a Ele. Mas também, depois da sua morte, ela estava lá, no sepulcro, querendo saber aonde tinha havido sepultado o seu Senhor. Uma transformação e gratidão interna dentro de si, mostrando-nos a importância de permanecer ao lado de Jesus em todos os momentos, independente da circunstância. Claro que ela estava passando risco ao estar ali no sepulcro, atrás de Jesus. Mas o mais importante era saber onde estava o seu mestre, o seu Senhor. E por isso ela não fazia tanta questão dos riscos que estava correndo, mas de estar ao lado do seu mestre. Talvez a última despedida, um adeus, porque ainda não tinha compreendido o plano e o mistério da salvação que Deus havia trazido, mas ela queria estar lá.
Aonde colocou o meu mestre, o meu Senhor? Eu não sei, eu estou procurando. E por essa procura ela é agraciada a encontrar com Jesus novamente. E ela se torna a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus. Mateus 27, 55, Samuel. Coloque para nós, por favor. Aqui ainda vamos falar um pouco do crucificamento, da crucificação de Jesus, aonde ele estava, assim sendo crucificado, e olha onde Maria Madalena estava. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, ela estava no momento da crucificação, onde Jesus estava sendo crucificado junto com as outras. O desejo de estar ao lado do Mestre, e por isso ela não queria sair, mesmo diante da dor que estava sentindo, sobre o sofrimento do seu Mestre, mostrando-nos a coragem, a determinação de permanecer ao lado de Jesus nos momentos mais difíceis que Jesus estava passando. Um exemplo para a igreja hoje, para nós como discípulos de Jesus, para a missão que Jesus Cristo tem nos trazido, nos dado, que não são só flores, mas a vida cristã é um desafio de todos os dias, de renúncia, muitas vezes de choro. Mas quando amamos Jesus Cristo, queremos fazer como Maria Madalena, estar ao lado dele, andar com ele. Porque compreendemos a transformação que ele fez em nossa vida, e demonstração de fidelidade e amor por Jesus. João 20, 11, Samuel. Coloca para nós. João capítulo 20, versículo 11. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. Aonde estava Maria? Ao lado do sepulcro. Como? Alegre, feliz, cantando? Não. Mesmo com o coração contristado, triste, chorando, magoado, deprimido, mas ela queria estar ao lado do seu Mestre. E essa vida muitas vezes nos traz desafio que nos deixa desanimados, entristecidos, chorando muitas vezes pela circunstância da vida, mas com o desejo de estar ao lado do Senhor Jesus. Maria entendeu que não era hora de desistir, por mais que não estava compreendendo a situação do momento, por mais que o seu coração estava espedaçado, triste, talvez um sentimento de derrota, de que tudo havia acabado, ela estava lá, chorando e olhando para dentro do sepulcro, aonde o seu Mestre havia sido sepultado. Ela não queria sair. Uma mulher que compreendeu a graça e o amor, que compreendeu o toque de Jesus, que compreendeu a libertação que ele fez em sua vida, e ela queria fazer algo por ele. Estava lá chorando. Poderia ter voltado para sua casa, voltado para sua vida, mas não. A gratidão era tão grande que ela continuava ao lado do Mestre, mesmo sem compreender, mesmo sem entender. É um coração que pulsava Jesus Cristo. Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, sorrindo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro, para ver se via o Mestre. Então Maria Madalena estava entre as mulheres que testemunhavam a crucificação de Jesus, e ela permaneceu firme, mesmo diante do sofrimento e da dor que estava sentindo naquele momento. E ela demonstrou a fidelidade e o amor por Jesus, mesmo diante da dor, da tristeza e da angústia. No túmulo vazio de Jesus, Maria Madalena permaneceu chorando, entristecida,
porque mostrou amor e devoção por ele. Mesmo quando tudo parecia perdido, ela não desistiu de buscar o seu mestre. Mesmo quando tudo parecia perdido, ela não desistiu de buscar o seu mestre. Ensinando-nos sobre a importância da persistência na fé. Quantos desafios muitas vezes a vida nos traz, quantas tristezas às vezes vivemos nessa caminhada, e Maria demonstrou a superação de não desistir, de não voltar para casa, mas de continuar procurando pelo seu mestre, mostrando assim a importância da persistência da fé, mesmo quando enfrentamos desafios e adversidades da vida, que muitas vezes passamos todos os dias. Em Lucas 24:5, Samuel, coloca para nós lá. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Maria e as outras mulheres receberam a bênção, em primeiro lugar, de receber a notícia dos anjos, em dizer a ela: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Pela sua dedicação, pelo seu amor, pela sua devoção ao Senhor Jesus, pela sua gratidão, ela foi uma das primeiras a receber a boa notícia. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Uma palavra de esperança, de ânimo, de consolo, de conforto, que os anjos trouxeram a Maria Madalena, pelo seu amor fiel ao Senhor Jesus. E quantas vezes Jesus cuida de nós, quando estamos passando por momentos de angústia e continuamos fiel a Ele. Quantas vezes Ele manda o consolo e o conforto nos desafios que a vida nos coloca. Porque amamos, porque queremos estar ao lado dEle, porque não desistimos do seu amor e da sua graça, porque compreendemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e a libertação que Ele nos trouxe a cada dia, pelo seu sangue remidor. E um discípulo e um filho que ama Jesus Cristo, independente da circunstância da vida, ele se esforça a estar com o Senhor, com o Mestre. Ele não desiste, mesmo custando choro e lágrimas. A fé e a devoção de Maria Madalena, quando ela encontrou o túmulo vazio e ouviu as palavras do anjo: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Foi recompensada toda a sua busca pelo Senhor. Foi recompensada. Recebeu a palavra de consolo dos anjos. Sua experiência nos lembra da vitória final de Cristo sobre a morte e do poder da ressurreição, assim de nossas vidas. Ele está vivo. Foi essa mensagem que recebeu dos anjos, trazendo ao seu coração consolo e alegria. João 20:18. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: viu o Senhor e que ele lhes dissera estas coisas. Então Maria foi uma das primeiras a anunciar aos discípulos que Jesus Cristo havia ressuscitado, que ele assim tinha vencido a morte, e ela teve o privilégio de correr a anunciar aos discípulos, porque quem estava lá no túmulo? Maria Madalena, procurando o seu Senhor, e ela teve o privilégio. Se você ler do capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 18, vai narrar toda a história, o acontecimento, o momento que ela estava lá, Jesus Cristo aparecendo a ela não reconhece, até que ele chama ela pelo nome Maria, e ela fala Rabi, que quer dizer mestre. Jesus fala: não me detenha, mas vai e dize aos meus que eu ressuscitei. Maria volta, entra, aproxima-se do túmulo chorando, mas volta com o coração jubiloso para contar aos seus discípulos que ele estava vivo. Imagina como essa mulher havia saído dali,
para anunciar aos discípulos, já não com o coração aquebrantado, já não com o coração cheio de tristeza, mas um coração assim transformado de alegria, restaurado pela boa notícia que recebeu. Agora dize aos discípulos que eu vivo. E é essa boa notícia que todos nós precisamos anunciar àqueles que estão ao nosso redor. Porque nós também sabemos que Jesus Cristo vive, que transformou nossas vidas, nos restaurou, nos trouxe novamente a alegria e a esperança que o mundo não pode dar. E pessoas ainda olham para Jesus como sepultado e morto. E não está. Pessoas ainda olham para Jesus numa cruz, cravado, com semblante de sofrimento, e já não está mais na cruz. A mesma notícia de Maria é dada aos discípulos de Jesus hoje. Vai dizer que eu vivo. E é essa alegria que encheu o coração de Maria Madalena. E ela sai correndo, radiante, satisfeita, contente, com o coração já repleto de alegria, porque foi uma das primeiras a receber a boa mensagem do Evangelho. Jesus Cristo vive. E se Ele vive também para nós, temos a alegria, a satisfação e a gratidão de compartilhar a boa nova do Senhor Jesus, que assim nos transformou e nos restaurou. Por isso a fé de Maria foi assim recompensada quando ela encontrou o túmulo vazio e ouviu a palavra do anjo. Por que buscai entre por que buscai entre os mortos aquele que vive? Sua experiência nos lembra da vitória final de Cristo sobre a morte e o poder da ressurreição em nossas vidas. A ressurreição de Jesus relembra a vitória nossa também sobre a morte. É essa alegria, não só que Jesus Cristo ressuscitou, mas a sua ressurreição também representa a nossa ressurreição. A vitória sobre a morte no dia do juízo. A ressurreição de Jesus nos lembra a transformação que teremos também um dia. Que o sepulcro não é capaz de nos segurar mais. E que sobre nós também, aqueles que estão em Cristo Jesus, receberá a mesma vitória sobre a morte. Ressurreição. É isso que Jesus Cristo nos promete a cada dia. A cada filho que o segue, que o se rende, que se dedica a Ele. Eu já pedi João 20, 18, Sam. Coloca para nós, por favor. Eu acho que nós já lemos, né? E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos, viu o Senhor e que Ele lhes dissera estas coisas. Então a boa notícia ela foi anunciar, ela se tornou uma mensageira da boa nova da ressurreição, compartilhando a esperança e a alegria que encontraram em Cristo Jesus. Já não é uma Maria que estava chorando, já não era mais uma Maria que estava com o coração entristecido, já era uma Maria radiante, grata, satisfeita e contente por levar a boa mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que Cristo está fazendo em nossas vidas, nos restaurando para levar a boa mensagem da sua ressurreição ao mundo que ainda está morto, desesperançoso, desanimado, perdido, sem solução. E ela se tornou a mensageira da boa nova de Cristo Jesus. Por isso sua história nos desafia a proclamar o Evangelho com zelo e paixão. Essa é uma das mensagens que a história de Maria nos deixa, que também somos mensageiros da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, que aquilo que Jesus Cristo, a alegria e a satisfação que Ele trouxe aos nossos corações, é para ser compartilhado ao vizinho, ao irmão, dentro do lar, na escola, com o nosso testemunho e exemplo, com gratidão. Jesus Cristo traz alegria a todo o coração que a Ele se rende, que é grato, que compreende a salvação. Marcos, capítulo 15, versículo 40, Samuel.
Marcos capítulo 15, versículo 40. Também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, em vários textos, o 41, os quais o seguiam e o serviam, quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, Maria Madalena fazia parte daquelas que serviam a Jesus no seu ministério. Ela tinha o prazer e a alegria de não só estar ao lado de Jesus, mas de contribuir com aquilo que Deus o havia abençoado para o ministério, para a obra de Cristo Jesus. Era uma mulher que compreendeu a graça e a salvação. Era uma mulher que não dava somente de si, mas também daquilo que possuía, para que o reino de Jesus expandisse e fosse abençoado em prol ao Evangelho. Assim, e qual é a conclusão que nós podemos tirar? Que a vida de Maria Madalena é um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo. Não é só a vida de Maria Madalena que Jesus transformou. Todos aqueles que se aproximou dele foram transformados e mudado a história por causa do amor, da graça e da salvação que encontrou assim em Cristo Jesus. Ela experimentou a libertação, a cura, o amor e redenção através do seu encontro com ele. Mas não foi só Maria Madalena, foi Júnior, foi Marcelo, foi eu, foi Renan, foi a igreja, foi todos aqueles que se aproximou de Jesus Cristo, experimentaram a transformação e o poder do Evangelho transformador que Jesus assim trouxe em nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, que possamos aprender com a jornada de fé e devoção de Maria. Jesus Cristo é o exemplo principal. Mas existem pessoas na Bíblia deixadas escritas para que nós aprendamos o que é o verdadeiro amor pelo Messias, pelo Mestre, pelo Senhor, pelo Salvador, buscando seguir a Jesus com todo o nosso coração e compartilhando o amor e a esperança que encontramos nele com o mundo ao nosso redor. E qual é o mundo ao nosso redor? São nossos vizinhos, é dentro do nosso lar, é na escola, é no ônibus, é o nosso testemunho, a maneira que falamos, é como expressamos, é a maneira que brincamos um com o outro. Tudo isso reflete a presença de Jesus, tudo isso testemunha que somos discípulos dele. É a palavra do Evangelho, quando é anunciada, as pessoas que estão sedentas e perdidas, sem saber que direção tomar. Essa é a boa notícia. Essa é a transformação que vai trazer a verdadeira alegria ao coração e à vida do homem. Pessoas estão escravizadas no pecado. Pessoas estão escravizadas pelos espíritos malignos que ainda andam atormentando vidas e famílias. E só o encontro com Jesus traz essa verdadeira alegria e satisfação. E se nós somos transformados por Jesus Cristo, experimentamos esse amor e essa graça todos os dias. O toque de Jesus traz alegria ao nosso coração. As palavras de Jesus traz satisfação ao nosso íntimo. Que possamos ser como Maria Madalena, testemunhas vivas da obra redentora de Cristo Jesus em nossas vidas e em nome de Jesus. Que o mundo possa ser tocado pela sua palavra e que nós sejamos mensageiros dessa boa notícia do Mestre, seja na alegria, seja na tristeza, seja na doença, que nós possamos ser discípulos de Jesus em qualquer circunstância que nos encontrarmos. Mas sabe de uma coisa? Jesus sempre vai trazer alegria aos nossos corações, assim como ele fez com Maria. Ele também continua fazendo no meio da sua igreja hoje, trazendo alegria, satisfação
contentamento e paz. A paz que Maria não encontrou no mundo, encontrou em Jesus. A alegria que Maria não encontrou no mundo, encontrou em Jesus. A alegria que Maria não encontrou em si mesma, quando estava longe de Jesus, encontrou em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E louvado seja Deus porque encontramos com o Senhor. E eu tenho certeza que a satisfação e a alegria que Maria teve, nós também temos, por saber que Jesus vive. E que Ele não só vive, mas que viva dentro de cada um de nós. Deus nos abençoe, tenha uma semana abençoada, e que o exemplo de Maria Madalena possa também nos motivar a cada dia, a ser cada vez mais desejosos de estar com o Senhor Jesus. Deus nos abençoe.